Benvenuti nella seconda lezione della sfida di 7 giorni di italiano e nessa aula você vai incrementar muito o seu repertório e você vai aprender a como entender melhor e também a como absorver melhor aquilo que você ouve em italiano. E mais importante, hoje você vai fazer o seu primeiro exercício combo. Antes, vamos fazer um recap rapidinho daquilo que vimos na aula anterior. Começamos pelas saudações e boas maneiras. Você viu que não pode dizer tchau para todo mundo, porque em italiano é muito importante o registro formal e informal. Então, na dúvida, diga buongiorno, buon pomeriggio ou buonasera. Depois vimos os pontos centrais da pronúncia italiana por 3 motivos muito importantes. Primeiro, porque você vai absorver da forma correta as novas palavras que você encontrar. Segundo, porque você vai melhorar a sua compreensão, porque tendo consciência da pronúncia, você entende melhor também. E terceiro, mas não menos importante, você vai se preparar para uma das etapas mais importantes do exercício combo que vamos ver hoje. Depois vimos a criatividade linguística e você percebeu que, sendo nativo ou nativa em português, isso facilita muito a sua formação de vocabulário em italiano. Inclusive, se você fez o exercício que eu deixei na apostila, ou seja, o desafio de ontem, você já criou em autonomia várias novas palavras para o seu vocabulário. E essa associação vai ser muito importante para os seus primeiros passos para destravar no italiano. Bom, como eu disse, na primeira aula você aprendeu os pontos centrais da pronúncia e isso vai te ajudar a desenvolver o exercício que eu vou te passar agora. Então, deixa eu te explicar o que a gente vai fazer nessa aula aqui. Primeiro, eu vou te trazer um vídeo em italiano e eu vou te guiar tanto na compreensão do contexto quanto na análise das frases. É um vídeo bem simples. Esse exercício da escuta ativa vai te ajudar a se familiarizar com o idioma, a confirmar, ou seja, a repetir aquilo que você já aprendeu tanto na aula de ontem quanto nos conteúdos que você vem garimpando por aí em italiano. Se você faz isso, eu tenho quase certeza que você faz isso sim. Então vai ser uma forma de repetir dentro de um contexto aquilo que você já sabe para fixar a memorização dessas novas palavras, assim você também as utiliza na sua fala. E vamos também, com essa escutativa desse pequeno vídeo que eu vou te trazer aqui, incrementar o seu vocabulário. Depois, na segunda etapa dessa aula e por fim, eu vou te passar o seu primeiro exercício combo. Imagina uma criança aprendendo a andar de bicicleta. Enquanto ela ainda não tem equilíbrio suficiente, ela usa as rodinhas na bicicleta. O exercício combo vai ser como as rodinhas para você, para te ajudar a falar em italiano. E é isso que a gente vai ver mais adiante. Antes, vamos assistir e analisar juntos esse vídeo aqui. Io sono Laura, ho 41 anni, sono di Roma. Io sono Laura, ho 41 anni e sono di Roma. Ou seja, eu sou Laura, tenho 41 anos, quindi sono Laura, ho 41 anni, sono di Roma. Lavoro nel settore farmaceutico. Lavoro nel settore farmaceutico. Mais uma vez, o L em italiano sempre vai ter som de L. Lavoro nel settore farmaceutico. Farmaceutico. Ou seja, eu trabalho no setor farmacêutico. Quindi lavoro, come fala o trabalho? Lavoro. Lavoro nel settore farmaceutico. Percebeu a criatividade linguística aqui? Como fala setor em italiano? Settore. Settore. Questo è il mio primo appuntamento. E questo è il mio primo appuntamento al buio, ou seja, este é o meu primeiro encontro. Significa literalmente buio, significa escuro. Então, nossa, esse quarto é escuro, é buio, buio, escuro. Porém, appuntamento al buio significa encontro às cegas em italiano. Appuntamento al buio, tra l'altro non ho neanche mai usato app di appuntamenti. Tra l'altro significa inclusive. Inclusive eu nunca usei. Tra l'altro, inclusive, non ho neanche mai usato, ou seja, eu nunca nem usei app de apontamento, ou seja, aplicativos de encontros. Appuntamento é um encontro. Porém, você pode utilizar a palavra appuntamento também quando você tem uma visita no médico. Então, ho un appuntamento dal dottore alle 3 di pomeriggio, ou seja, eu tenho um encontro, tenho um agendamento con il dottore alle 3. Quindi è proprio la prima volta che mi lancio una cosa del genere.
Quindi è proprio la prima volta che mi lancio in una cosa del genere. Então, quindi, então, é realmente. Você vai ouvir muito essa palavra é próprio em italiano e serve para reforçar aquilo que você está dizendo. Hoje é realmente um dia lindo. Oggi è proprio una bella giornata. Então, esse próprio serve para reforçar aquilo que você está dizendo. Então, aqui na frase que ela disse, então é realmente a primeira vez, la prima volta, che mi lancio, lembra da pronúncia do se que eu te disse na primeira aula? Che mi lancio, ou seja, a primeira vez que eu me lanço in una cosa del genere. É uma coisa do gênero, uma coisa desse tipo. Buonasera, buonasera. Viu que eu disse na aula de ontem? Ela chegou e disse buonasera, e a outra respondeu buonasera. Ben arrivata. Ben arrivata significa bem chegada, porque chegar em italiano se diz arrivare. Nós vamos ver sim vários verbos também ao longo desse desafio. Como eu te disse, você vai destravar, você vai montar a sua base de linguagem em italiano, você vai montar a sua base de vocabulário e a sua base de construção de frases também na próxima aula. Não vamos perder o foco aqui. Io mi sono sempre definita una persona iperattiva. Io mi sono sempre definita una persona iperativa. Cuidado com a pronúncia. Eu sempre me defini uma pessoa hiperativa. Perché non riesco a stare ferma. Perché non riesco a stare ferma. Olha só o incremento de vocabulário que estamos fazendo aqui. Porque não consigo, non riesco, ou seja, eu não consigo, non riesco a stare ferma. Ferma significa parada. Ferma. Faccio tantissime cose. Faccio tantissime cose. Faço muitíssimas coisas. Faccio tantissime cose. Forse troppe. Forse troppe. Talvez demais. Talvez coisas demais. Troppo significa demais, ou seja, que é exagerado. Forse significa talvez. Então, talvez demais. Faço coisas demais. Io sono single. Eu sinto muito se você é fluente em inglês, mas vá já se acostumando com a pronúncia italiana em relação às palavras inglesas. Tem muitas palavras inglesas mesmo no vocabulário italiano, então acabou que essa palavra se tornou italiana, porém ela tem origem inglesa, ela não houve uma mudança do inglês quando ela veio para o vocabulário italiano. Então, para dizer eu sou solteira ou eu sou solteiro, você diz io sono single. Sono single. Perché c'è un mix di due cose. Perché c'è um mix di due cose. Porque tem uma mistura de duas coisas. C'è significa tem no sentido que há, existe. Perché c'è un mix di due cose. 50 è la mia totale incapacità di scegliere gli uomini. 50 è la mia totale incapacità di scegliere gli uomini. 50 è a minha totale, criatividade linguística, é a minha total incapacidade, mais uma vez criatividade linguística, é a minha totale incapacità, é a minha total incapacidade de escolher os homens. Scegliere, escolher, como fala escolher? Scegliere, esse SC em italiano se pronuncia sce. E o GLI, vai ter o GLI em italiano vai ter o som de LH do português. Se você, depois da aula do desafio de ontem, foi assistir a aula completa que tem aqui no YouTube sobre a pronúncia italiana, eu disse inclusive isso, não sei se você se lembra. GLI tem som de LH no italiano. Então, scegliere gli uomini. Cioè riesco veramente a sbagliarne uno su uno. Cioè significa isto é, e a gente fala muito essa palavra cioè em italiano, que significa ou seja, isto é, em português como gíria, seria mais ou menos o tipo assim, ou seja, eu consigo de verdade errar um em um. Cioè riesco veramente a sbagliarne uno su uno. E l'altro 50% è un po' di sfortuna.
E l'altro 50% è un po' di sfortuna. Questo un po' è uma abreviação de um pouco, é um po' di sfortuna. Sorte em italiano se diz fortuna, quer dizer que o contrário de sorte, que é azar, em italiano se diz sfortuna. Mi chiamo Simone, ho 43 anni. Mi chiamo Simone, mi chamo Simone, tenho 43 anos. Vamos repetir? Mi chiamo Simone, ho 43 anni. Vivo a Latina. Vivo a Latina, com a pronúncia do T. Lembra da pronúncia do TI? Latina. Faccio il consulente per un'azienda farmaceutica. Faccio il consulente per un'azienda farmacêutica, ou seja, eu faço o consultor, eu sou um consultor em italiano. Quando você faz um trabalho, você diz que você faz isso literalmente. Então, faccio il consulente per un'azienda farmacêutica. Eu faço, ou seja, eu sou um consultor para uma empresa farmacêutica. Ho diverse passioni. Ho diverse passioni. Eu tenho diferentes paixões. Primo fra tutti il ballo. Primo fra tutti il ballo. Primeiro entre todos a dança. Primo fra tutti il ballo. Sono anche un insegnante di salsa. Sono anche un insegnante di salsa. Sono anche un insegnante di salsa. Sou também um professor de salsa. Mi definisco anche uno sportivo. Mi definisco anche uno sportivo. Eu me defino também uma pessoa esportiva. Mi definisco anche uno sportivo. Per me tutto ciò che è sport è intrigante ed interessante. Per me tutto ciò che è sport è intrigante ed interessante. Para mim, tudo aquilo que é esporte é intrigante e interessante. Buonasera. Buonasera, mi definisco uno che ha sempre voglia di fare qualcosa. Mi definisco uno che ha sempre voglia di fare qualcosa. Eu me defino que sempre tem vontade de fazer alguma coisa. Qualcosa, alguma coisa. Mi definisco uno che ha sempre voglia di fare qualcosa. Di fatto stare fermo con le mani in mano non ci so stare. Di fatto, stare fermo con le mani in mano non ci so stare. Com le mani in mano é uma expressão italiana que significa com as mãos nas mãos, ou seja, você está sentado sem fazer nada, girando i pollici, ou seja, virando os dedões, sem fazer nada significa. Di fatto, stare fermo con le mani in mano non ci so stare. Saber em italiano se diz sapere. Eu sei se diz io so. Perché sono single? Perché sono single? Porque sou solteiro? È una domanda che mi pongo tutti i giorni. È una domanda che mi pongo tutti i giorni. È una pergunta, domanda, pergunta. È una domanda che mi pongo, ou seja, uma pergunta que eu me ponho tutti i giorni, todos os dias. Tutti i giorni. Sono single perché sostanzialmente non ho ancora trovato quello che cerco. Sono single perché sostanzialmente non ho ancora trovato quello che cerco. Olha só que incremento de vocabulário. Sou solteiro porque, substancialmente, trovare em italiano significa achar. Non ho ancora trovato. Non ho ancora trovato. Na próxima aula a gente vai ver como falar no passado em italiano. Non ho ancora trovato significa eu ainda não achei quello che cerco, porque cercare significa procurar. Tanto é que escreva essa frase: chi cerca trova, ou seja, quem procura acha. Non ho ancora trovato quello che cerco, ainda não achei aquilo que procuro. Ciao Laura. Tchau, viu? É um contexto informal, são duas pessoas que estão se conhecendo em um encontro romântico. Então, aqui se encaixa perfeitamente o tchau.
Ciao, Laura, piacere. Piacere. Ciao Laura, piacere. Simone, piacere. Bom, e agora que finalizamos a nossa escuta ativa, a análise desse vídeo e você incrementou bastante o seu vocabulário, vamos passar para a segunda parte dessa aula aqui, que é o seu exercício combo. O exercício combo é a prática central do Método FP e ele foi criado para que você não tenha desculpas para praticar o seu italiano usando aquilo que você já tem. Pense nele mais uma vez como andar de bicicleta com rodinhas. Você tem um suporte para evoluir gradualmente, construindo discursos um pouco mais longos e complexos também, assim você integra tudo: escuta, fala, vocabulário, construção de frases. O exercício combo é uma prática completa que junta tudo aquilo que você realmente precisa para evoluir no italiano. E nele você vai ler em voz alta, escrever, falar, você vai expandir dessa forma o seu vocabulário de forma natural. Tudo dentro de um único exercício. E o mais importante, você vai adaptar o exercício combo ao seu nível atual e a sua vida, que é o ponto mais importante. Do que é que você precisa para fazer o exercício combo? Primeiro, papel e caneta. Sim, eu recomendo que você escreva à mão. É preferível escrever à mão, porque quando você escreve, o seu cérebro trabalha de forma diferente. O movimento é único para cada palavra. Você constrói as palavras com as mãos, diferente de quando você está digitando, que independentemente da palavra, o seu gesto vai ser sempre o mesmo. Por isso que é muito importante escrever também para facilitar a sua memorização. A segunda coisa que você vai precisar para fazer o exercício combo é o ChatGPT, e você vai usar ele para traduzir, tirar dúvidas, se corrigir e até te ajudar com a pronúncia. Quando eu aprendi o italiano ainda não existia o ChatGPT, então eu precisei me esforçar e errar muito mais. Hoje você é muito mais avantajado que eu, porque o ChatGPT realmente acelera o seu processo se você utilizar da forma certa. O terceiro ponto para fazer o exercício combo é um tema, e aqui eu quero que seja simples, porém importante para você, que é a sua própria vida, a sua rotina, a sua história. Na sua apostila, que se você estava no grupo do WhatsApp, você baixou, se você ainda não está no grupo, vai no grupo para ter acesso ao link. Eu deixei algumas perguntas como você se chama, onde você mora, como que é a sua rotina e assim por diante. E a ideia é transformar isso em um pequeno texto. E aqui vai um ponto muito importante. Nesse começo aqui, escreva primeiro em português, porque eu não quero que você trave na estrutura, eu quero que você foque na mensagem, naquilo que você quer dizer. Depois você vai colocar esse texto no ChatGPT e pedir para tradução. E você vai pedir para ele marcar a sílaba tônica para te ajudar na pronúncia. Depois, com o texto em italiano pronto, começa a parte mais importante. Você vai ler esse texto em voz alta, como se você estivesse se apresentando. Então, por exemplo, você está com o seu texto em mãos e você vai fazer assim: Mi chiamo Jessica, ho 29 anni, vivo in Italia, faccio l'insegnante, ho 2 cani, di solito la mattina mi piace andare in palestra. Enfim, você vai realmente simular como se você estivesse se apresentando em italiano com a ajuda do seu texto traduzido em mãos, sabendo aquilo que você já sabe, ou seja, a pronúncia, e você já vai se familiarizando com as novas palavras, falando em voz alta também, porque cada palavra que estiver escrita no seu texto vai ser uma representação da sua própria vida. Por isso que o exercício combo é tão importante, porque você pega a sua vida, transforma a sua vida em italiano, e com as novas palavras italianas em mãos, você dá um novo significado à sua vida, você vai criando um novo mundo italiano na sua cabeça. Esse é um dos pontos da minha metodologia. Claro que amanhã a gente também vai se aprofundar na formação de frases, porque eu defendo muito que o aprendizado precisa acontecer de forma paralela. É formação de frases, é prática, é escuta. Você não pode ficar presa ao... Eu não tenho nada contra o Duolingo, gente, porém no Duolingo você não pratica a sua fala. Então, é uma forma incompleta de você aprender um novo idioma. Para aprender um novo idioma de forma eficaz, e isso é comprovado pelos meus alunos, que eu tenho várias alunas que depois de 2, 3 meses no Método FP, elas já tinham destravado o italiano delas. Por quê? Porque a metodologia do Método FP, ou seja, a metodologia que eu te ensino, é aquela de colocar em paralelo todos os pontos de contato, todos os pontos de expressão de um idioma. Ou seja,
ouvir podcasts ou um vídeo como esse que acabamos de ver, porém também escrever, também tentar falar, também se aprofundar na gramática, que não precisa ser chata, não precisa ser aquele tipo de gramática que aprendemos na escola quando éramos crianças, não é aquele tipo de gramática que você precisa aprender, e amanhã eu vou te mostrar a parte essencial para você já destravar no seu italiano. Então, voltando para o exercício combo, é por isso que ele é tão importante, porque em um só exercício você engloba vários pontos da língua italiana e a sua prática também é globalizada. Você pensa na sua vida, você escreve, você se familiariza com novas palavras, você treina a sua pronúncia, você treina o seu falar em italiano. Inclusive, tudo isso tem um nome pela ciência, nomeado pela ciência, chamado efeito de produção, ou seja, palavras faladas são mais fáceis de se lembrar do que palavras somente lidas. Bom, agora voltando para o seu exercício, após você ler o seu texto, você vai pegar o gravador de voz do seu celular ou você vai mandar uma mensagem de voz para você mesma no WhatsApp e você vai gravar a sua leitura. Por favor, além de gravar a sua leitura, você também vai se ouvir depois falando em italiano. Eu sei que vai ser estranho das primeiras vezes. Todos os alunos me dizem a mesma coisa. Nossa, Jéssica, como que eu falo feio em italiano? Eu, inclusive, estou fazendo a mesma coisa com o inglês agora que eu estou aprendendo também. Estou aplicando a mesma metodologia que eu ensino no Método FP para aprender o inglês. E eu mesma faço o exercício combo. Eu não gosto da minha pronúncia em inglês. É normal, para esse ponto é super importante porque, além de facilitar a sua memorização e fazer com que você mesmo se ouça falando em italiano, que você veja, que você toque que essa experiência é real, essa experiência de você falando italiano já está acontecendo, então isso vai te impulsionar para continuar, para evoluir a sua habilidade de falar em italiano. Além de tudo isso, se ouvir falando em italiano vai te dar consciência da sua mesma pronúncia. Então você vai ouvir a sua pronúncia e falar por que que eu não gosto de como que eu falo em italiano. Não que você precise ter uma pronúncia perfeita e impecável, não é isso. Porém, você se ouvindo, você vai ganhar consciência de onde você quer melhorar na sua própria linguagem. Porque uma coisa é você se ouvir falando enquanto você está falando, como eu estou me ouvindo falando nesse momento. Outra coisa é você ouvir uma registração de você falando. Ali você consegue ter mais consciência, além de te ajudar também na memorização e todo o resto, como eu já te disse. Depois de fazer todo esse treino de ler o seu texto em voz alta, de gravar a sua voz, de ouvir a sua gravação, você vai tentar falar, então narrar, repetir, se apresentar, falar sobre a sua rotina, sem a ajuda da folha. Então, basicamente, quando você lê o seu texto, como eu te disse, você associou aquelas palavras à sua vida real. Então, por exemplo, eu tomo café da manhã, faccio colazione. Você vai imaginar você tomando café da manhã e pensar, isso daqui, essa cena aqui, em italiano, é representada pela palavra colazione. Colazione. Não é que você vai decorar o seu texto palavra por palavra, não é esse o ponto. É que você vai tentar, sem a ajuda da folha, é um treino. Treinos não são fáceis, então você vai se esforçar um pouco, é normal, porém isso vai te ajudar, faz parte do processo. Você vai treinar a dizer em italiano de forma espontânea a sua rotina, como você se chama, aquilo que você faz na sua vida. Confia em mim, esse é somente um pedacinho, uma pecinha desse quebra-cabeça que está sendo o nosso desafio de 7 dias para você destravar o seu italiano. Inclusive, dentro do Método FP, esse é o tipo de prática que a gente leva para os encontros ao vivo que fazemos semanalmente. As alunas chegam preparadas sobre um tema em que a gente entrou em acordo de falar sobre e elas tentam praticar o próprio italiano dessa forma. Então, me raccomando, faça esse exercício, porque esse desafio de 7 dias foi pensado como uma construção. Cada etapa vai se conectar à outra e é isso que vai fazer com que você chegue ao final dessa semana tendo destravado o seu italiano. E eu vou te pedir para compartilhar comigo o seu processo quando você estiver fazendo o exercício combo, a criatividade linguística de ontem, os próximos desafios, enfim, me manda um direct no WhatsApp com uma foto, me marca nos stories, aquilo que você quiser, me faça saber do seu processo. Assim eu fico mais próxima a você e também porque eu fico muito empolgada quando eu vejo os alunos aplicando, os seguidores, enfim, aplicando aquilo que eu ensino para vocês, porque eu tenho certeza que dessa forma vocês vão desenvolver a habilidade de falar em italiano. Então compartilhe comigo de alguma forma e eu vou ficando por aqui e ci vediamo domani per la prossima sfida.